Salve, salve galera! Craque de 360 milhões de reais assina contrato na surdina com o tricolor paulista. Confira essa e as últimas notícias da preparação do tricolor para o Choque Rei. Só não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no nosso canal. Para quem sabe vencer uma possibilidade de concorrência lá na janela de meio de ano, quando ele vai estar livre do mercado, já que seu contrato com o Arranhão vai terminar aí, ele vai estar livre a partir de junho. Então, o São Paulo já está começando a bater um papo direto com o Thiago, tentando chegar ali nas condições financeiras que ele pretende, tentando conversar, tentando dialogar, mostrando um projeto. Alguns jogadores, inclusive, já estão, pô, Thiago, mandando aquela mensagem, pô, Thiago, aí, você vem, não sei o que, como é que tá, vambora, precisamos de você aqui, vamos em busca do Tetra. Já tá começando aquele namorinho do São Paulo, aquela força-tarefa da força da amizade, que a gente já conhece muito que o São Paulo faz no mercado, para tentar vencer aí e já, quem sabe, assinar um pré-contrato com o Thiago. Então o São Paulo está começando a conversar, principalmente com o Paulo Pitobera, que é seu empresário, com o pessoal que cuida da carreira do Thiago, para tentar convencê-lo de fato a se mudar para o tricolor paulista no meio do ano. Então ainda não está descartada a possibilidade da assinatura de um pré-contrato, porque o staff até do atleta preferia esperar um pouquinho mais, até para ver outras possibilidades também, apesar do desejo do Thiago de jogar no São Paulo, queria analisar como é que estava o mercado. E o São Paulo já está começando esse namorinho aí, já está começando a conversar, confabular juntamente com o seu staff para ver a possibilidade de já fechar o acordo. E aí o São Paulo, no momento em que entender que houve uma sinalização positiva, os valores estão de acordo, vai propor a assinatura de um pré-contrato com o Thiago, já para fidelizar, já para ter o atleta a partir de julho, e aí ele vai poder dar seguimento ali à sua segunda passagem como atleta profissional do São Paulo. Isso até o São Paulo deu uma acelerada aí nas buscas em relação a isso. Se não for o Thiago, inclusive até por conta da lesão do Pablo, a tendência é de, na janela do meio do ano, o São Paulo ir sim em busca de um volante para suprir essa ausência do Pablo, que passou por cirurgia, tá? Então, essa possibilidade do Thiago está sendo analisada, está sendo conversada. Não vamos encher de expectativa, não vamos trazer aquele otimismo, porque a gente sabe que é uma novela que já dura quase um ano. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para a gente ver se finalmente Thiago Mendes vai assinar com o São Paulo, nem que seja pelo menos um pré-contrato. Bora continuar falando aqui sobre algumas informações. Eu trouxe lá na live dos 3 zagueiros, para quem não acompanhou na última sexta-feira, o goleiro Leandro ele tem algumas sondagens já para sair do São Paulo. Ele tem contrato com o tricolor paulista até dezembro deste ano. E existe por parte de pessoas que trabalham com o atleta um certo incômodo pela falta do São Paulo ainda não ter dialogado, sinalizado, vamos conversar ali por uma renovação de contrato, mesmo que as negociações não fossem abertas. Porque existe o entendimento de que o atleta não faz parte dos planos e não tem sequer um plano de carreira para o Leandro neste momento. Então o staff está começando, ele que é empresariado pelo Nick Arcuri, tem começado ali a ver possibilidades tanto no mercado do futebol brasileiro quanto também no exterior. É óbvio, acho que o Leandro, por mais que seja um atleta promissor, acho que ainda não brilha aos olhos dos grandes europeus, mas um clube ali de Portugal, um clube, de médio a pequeno porte ali na Europa, para ele começar a angariar ali a sua carreira europeia, pode ser vista com bons olhos. Algumas equipes também a nível nacional também fizeram sondagens para saber mais detalhes da situação do atleta e não está descartado uma saída, uma antecipação desse contrato do Leandro. Ele gosta muito do São Paulo, é torcedor do clube, mas também precisa de minutagem, ele já não joga há mais de um ano, então precisa também ter essa evolução na carreira. Então não está descartada a possibilidade de uma negociação aí, pelo menos até o meio do ano, para que ele saia do São Paulo. Aí vai depender das condições do negócio. Pode ser que São Paulo, até por só ter contrato até dezembro, libere o atleta de graça e fique com um percentual maior ali, visando uma venda futura. Também a depender de valores, enfim, o molde da negociação pode ser bem vista, mas existe fortes chances altas do Leandro não terminar o ano como jogador do São Paulo. Vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos
pra gente ver. O São Paulo que passou por um momento muito parecido com o Palmeiras na fase de grupos, que oscilou bastante. O tricolor paulista chegou a ficar 5 partidas sem vencer. Ultimamente conseguiu, né, aquelas 2 vitórias consecutivas, deu um pouco mais de ânimo e confiança para enfrentar o Palmeiras na segunda-feira fora de casa. Além disso, o técnico Luiz Beldia deve manter o mesmo esquema tático com 3 zagueiros. Pode ter o retorno do volante Luiz Gustavo. E sobre essa oscilação que a gente falou há pouco, o meia, camisa 8, Oscar, falou que isso já passou e que a partir de agora pode ter um outro estágio. O tricolor pode ter um outro estágio para essa fase de mata-mata. Vamos aproveitar então para ouvir o camisa 8 do São Paulo. Quando você fica igual a gente ficou 5 jogos sem vencer, normalmente em um time grande você tem uma pressão. Acho que a gente deixou de ganhar alguns jogos por erros não só individuais, mas por erros coletivos dos jogadores. E depois, nos últimos 3 jogos aí, a gente se ajeitou, a gente realmente está melhor como equipe. Eu acho que a gente chega muito melhor preparado do que a gente estava uns 4, 5 jogos atrás. Sabe qual é o temor do Zubeldia? O gramado que o Palmeiras disponibiliza para jogar é o gramado sintético. Né? Que está dentro do regulamento. Muito bem. Eu entendo que o São Paulo reclame de jogar no gramado sintético porque as suas 2 principais estrelas têm receio de jogar desse tipo de gramado. Internamente falam isso bastante. E isso pode também trazer para eles não só o incômodo de jogar no gramado sintético, mas a limitação que disse o capitão. Porque o cara, quando ele não está confortável para jogar... Mas daí vai fazer o quê, né? Isso. Porque os caras não jogaram na primeira fase, né? Tudo bem, passa. O jogo mata. Os seus 2 principais jogadores ficam no banco de reservas? Não, eu não faria isso. Eu não faria isso. Aquele que, talvez o que se senta mais, o que tenha mais dificuldade para jogar, você tira. Oscar. E o que tem um pouquinho mais de condições de jogar, você coloca. Porque, de repente, esse que está jogando, você pode tirar e colocar o outro. Isso. Entendeu? Por isso que eu não tiraria o Luciano. Porque eu acho que o São Paulo tem que jogar, gente. O São Paulo é um dos poucos clubes do Brasil. Pelo menos um dos 2 em campo, né? Pra fazer, o São Paulo é um dos poucos clubes do Brasil que dá problema pro Palmeiras. A questão do receio, o Lucas, de repente, tem até mais do que o Oscar, porque ele já se machucou com gravidade, um problema muscular, na primeira vez que ele jogou pelo São Paulo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Sim, mas... Foi no jogo que o Palmeiras só fez 5. O São Paulo tem uma lista de lesões, eu não sei se o Plihal consegue lembrar de todos. 7, né? Jogando no sintético no Allianz. Sim, mas eu acho que a relação sintético-lesão... Esse jogo da fase de classificação foi o primeiro jogo em que o São Paulo... Não, era uma informação que depois foi desmentida. O São Paulo terminou o jogo, aparentemente, no 0-0 da fase de classificação, sem nenhuma lesão, depois de 6 vezes jogando no Allianz Parque. Depois do jogo, o Juan, zagueiro, e o Alisson perderam jogos do Campeonato Paulista por conta de lesões sofridas naquele clássico. Sim, mas lesão muscular... Lesão muscular... Por conta do impacto. Lesão muscular, você pode ter lesão no gramado sintético, no gramado natural. Só aumenta ou diminui a chance, é só isso. Só aumenta ou diminui a chance. Não, lesão pode ter em qualquer... Isso, lesão você pode ter em qualquer lugar. Problema articular, você pode discutir a respeito. Mas problema de lesão muscular... Você pode ter em qualquer coisa. Claro. Você pode estar em casa andando, ter uma lesão muscular. Ou pode torcer o tornozelo. Isso é natural. As pessoas... Eu sempre prefiro o gramado natural. Mas o gramado sintético, esses gramados que estão sendo colocados no Brasil... O primeiro gramado foi do Atlético Paranaense, depois veio do Palmeiras. Todos os jogadores que eu converso aqui, quando os caras vêm gravar a Bola da Vez de resenha fora do ar... Todos reclamam. Todos. Todos falam que é muito ruim. Todos têm o direito de reclamar. São eles que jogam, vale lembrar. Vale lembrar que são eles que jogam. Sim, mas é aprovado pela FIFA. Perfeito. Sim. E esse gramado é importado da Europa. Mas o jogador, que é o cara aqui... da Holanda. Você é importado de marca. Da Alemanha, da Holanda. Esse gramado é um gramado importado, vem ela é feito composto com tecido. Minha opinião a respeito, eu acho que o gramado misto, que o Corinthians tem, alguns outros estádios da Europa. Você sabe o que é o misto, né? É menos de 5%. E na verdade é embaixo. A grama fica. A grama não muda nada. Grama. Hã? Grama é grama. A grama é grama. A grama é grama. É uma base mínimo para a base. Para a base caso a grama machuque em algum lugar, e não ficar exposto, ele fica exposto à terra. Então, isso eu acho, a minha opinião,
Futebol na grama sintética é exatamente o que disse o Lucas, é outro esporte. Eu acho outro esporte. Eu já não acho. Eu acho que é futebol do mesmo jeito. Eu acho que não é outro esporte. Eu acho que é futebol do mesmo jeito. Eu acho que é um futebol como assim, eu volto a repetir, eu acho que é um futebol, é como se fosse naquelas condições que eu te falei, sabe? Futebol vai ser sempre futebol. Você vai jogar, por exemplo, uma pelada, o cara que está assistindo a gente que joga pelada, ele vai jogar no gramado. Se o cara sabe jogar bola... Velber Jardim é o nome da mais nova joia do tricolor. O jogador do futebol indonésio ficou afastado por um período de 2 anos. O atleta assinou contrato com o São Paulo nas últimas horas. Ele veio do Sepak Bola da Indonésia e, apesar de muito jovem, ele já é bastante conhecido por lá. Velber já atuou na seleção da Indonésia Sub-17, onde teve boa passagem. Data mais que especial, pois assinei meu primeiro contrato profissional com São Paulo. Muito feliz, pois nesse momento vem as recordações de quantos amigos ou quantas pessoas gostaria de estar recebendo essa oportunidade. Venho agradecer profundamente a todas as pessoas que passaram na minha vida, todas as pessoas que me ajudaram nesse processo direto e indiretamente. De resto deixe acontecer naturalmente. Meu esforço nunca vai parar. Concluiu o jogador que tem multa rescisória de 360 milhões de reais. E aí, torcedor, agora falando sobre o choque rei, deixe nos comentários a sua expectativa para o clássico decisivo desta segunda. E para você que ficou até aqui, não se esqueça de clicar no link abaixo para aproveitar os últimos dias da oferta de lançamento do e-book A História do São Paulo, das origens aos dias atuais. Se você é apaixonado pelo tricolor paulista, vai se encantar ainda mais quando souber de tudo que revelamos neste e-book. Toda a trajetória do time da fé, os detalhes e curiosidades jamais divulgados pela imprensa, o perfil completo dos maiores ídolos que vestiram o manto sagrado São Paulino e muito mais. E nesse vídeo não tem salve-salve, mas se você quiser ganhar um salve-salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde estar falando. O campo sintético? Não, eu acho que aí é uma questão de localidade. Não. Necessidade. Não. Que necessidade? O que é isso? O que é localidade? Porque aqui no Brasil... Começando, claro, pela preparação para a semifinal contra o Palmeiras. E a novidade é que Luiz Gustavo e o zagueiro Juan devem ficar no banco de reservas, devem voltar a estar entre os relacionados para a partida. O Juan, que está recuperado de uma leve lesão na coxa, e o Luiz Gustavo, que treina normalmente depois de uma fratura no dedo do pé. Teve essa fratura ainda na Flórida, ficou de fora durante todo esse tempo, e agora está voltando. Devem estar entre os relacionados, mesmo que não estiverem 100% fisicamente ainda. Ainda que não estejam 100%, devem ser relacionados para estar à disposição do técnico Luiz Ubeldia, que provavelmente vai mandar a campo uma escalação bem parecida com o que foi, se não igual, com o que foi a vitória contra o Novo Horizontino pelas quartas de final. Então a gente projeta aqui Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Cedric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar Enzo Dias, Lucas e Caleri, o que a gente imagina que deve ir a campo, o que deve mandar a campo o técnico Luiz Ubeldia para a semifinal contra o Palmeiras, Kaique Silva. Retornos importantes e uma escalação que você mandaria a campo também? Cara, retornos importantes, gosto ainda mais do retorno do Luiz Gustavo. Cara, para um jogador da idade dele, ele ficou pouco tempo fora do São Paulo, né? Ele ficou pouco tempo inativo. A minutagem dele é muito boa com a camisa do São Paulo. Na temporada passada ele teve uma minutagem muito boa, infelizmente teve essa questão da fratura. Ainda assim não foi uma lesão muscular, né? Para você ver que é um cara que sempre se cuidou ao longo da carreira, um cara muito dedicado profissionalmente falando. Acho que o retorno dele é ainda mais importante do que o Juan, porque o Juan ele dá uma opção pela direita na defesa. Mas o São Paulo está bem protegido, o São Paulo está bem municiado com relação ao Ferrarese atuando por ali. Quando não atua o Ferrarese, né, que fez esse trio de zaga, geralmente o Arboleda faz a direita da zaga para o Alan Franco fazer a esquerda. Então o São Paulo está bem ali pela direita na defesa, né? Assim como está na esquerda também. Quando o Alan Franco não atua, geralmente o Sabino joga por ali, ou o São Paulo faz uma troca ali de jogadores. Já viu o Arboleda atuando pelo lado esquerdo da defesa por algumas vezes, fazendo a cobertura por ali. Então, na posição da zaga, o São Paulo está bem servido. Agora, a posição de volante, o São Paulo ficou bastante descoberto com a ausência do Pablo Maia, então é importante esse retorno do Luiz Gustavo. Com relação à escalação,
pela consistência defensiva e pela força do adversário, principalmente jogando na sua casa, num gramado mais rápido, num gramado que dá características diferentes ao jogo, eu acho que a melhor formação é realmente a que foi testada contra o Novo Horizontino, para que o São Paulo tente segurar o ímpeto do adversário e na qualidade individual dos seus jogadores, um Lucas Moura numa arrancada, uma finalização do Calera em bola parada ou com bola rolando mesmo. E um passe que pode tirar da cartola a qualquer momento o Oscar, acho que o São Paulo pode garantir a classificação no tempo normal, apesar do meu palpite ser um empate e classificação do São Paulo nas penalidades. Só me chama a atenção, né, o Luciano no banco de reservas, porque algo me leva a crer que esse é um jogo propício com as características do Luciano. Então, de repente, se pintar um gol aí que leve o São Paulo a ser classificado ou para os pênaltis, de repente é do homem, né? Na segunda etapa, quando ele pintar. Tá com uma carinha de Luciano esse jogo, com aquela polêmica antes do jogo, o nome dele sendo envolvido em possibilidade de comemoração, recomendação da federação para quem... A lei Luciano Neves. Então, a lei Luciano tá aí. Agora não pode mais duas torcidas, não pode comemorar, daqui a pouco vão determinar que não pode cantar para não fazer barulho para os vizinhos. Daqui a pouco o futebol vai virar aquilo que o pessoal quer, né? Um verdadeiro teatro. Se espelham tanto em algumas outras praças futebolísticas que daqui a pouco vai ficar igual, né? Todo mundo sentadinho, aplaudindo e levantando para aplaudir e comemorar só quando tiver lance de ataque, né? De repente seja esse o sonho de alguns, né? O sonho de alguns é acabar com o futebol, né? Tem gente que tem o sonho de acabar com alguns clubes, apequenar alguns clubes. Outras pessoas de outras funções, de outras praças, têm a vontade de acabar com o futebol, né? Olha, continuem assim que vocês vão conseguir. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, da Lei Luciano, um absurdo, algo que a gente adiantou aqui, inclusive, no Boletim da Manhã. Mas antes, o Gabriel Sá, juntamente a Kaique Silva, Giovanni Chacon, a Priscila Senhorães, todos estiveram no CT da Barra Funda ontem para a coletiva do Oscar, e o nosso Gabriel Sá preparou uma matéria especial para falar sobre essa preparação e também, claro, sobre as palavras do meia Oscar ontem na coletiva. E o São Paulo vai ter que encontrar o seu melhor futebol. Acho que muita coisa extra-campo também, né, que afetou esse time do São Paulo. Depois o Dindim? Também, muitas coisas fora ali, e algumas escolhas também do treinador, e a gente estava falando até do pessoal da categoria de base que ele não vem usando muito, vem colocando mais a turma ali, colocou o Luciano no banco. Então, o São Paulo, depois desse confronto com o Corinthians, mudou muito, até fora do campo. E uma coisa que me chama a atenção, que é legal de ver, não é sempre a mesmice, é porque o Lucas vai lá e chama a atenção da turma para aquele momento, para aqueles 90 minutos. Então, talvez o São Paulo, com essa passagem aí de fase em cima do Novo Horizontino, possa estar mais concentrado. É isso que é legal, porque um time concentrado vai render mais. Outro ponto importante, o Calleri voltando a fazer um gol num jogo super importante. Ele definiu o placar diante do Novo Horizontino. E o mais importante também, o Oscar, né? A recuperação, porque todo mundo quer que o craque pegue a bola, coloque debaixo do braço e jogue sozinho. É normal, mas num jogo difícil, quando ele aparece e acha o Lucas, ninguém comenta quase, né? É preciso que se vá até o fim. Tem que ter punição. Vamos falar agora do rival, porque o São Paulo intensifica seus treinos nesse fim de semana para enfrentar o Palmeiras na segunda e decidir a vaga na final do Paulistão. O São Paulo treinou na manhã preparando para o clássico da segunda-feira, que vai decidir uma vaga na final do Campeonato Paulista 2025. O jogo contra o Palmeiras na casa da equipe alviverde. Porque agora, Ivan, não dá para se dar ao luxo de poupar seus melhores jogadores, mesmo jogando no gramado sintético do Palmeiras, onde o Palmeiras tem todas as manhas. O Palmeiras conhece bem, evidentemente, é sua casa. E, claro, o gramado sintético prende um pouco mais, né? A grama natural para o atleta é melhor porque escorrega mais, não prende, o risco não é menor de lesão, mas talvez a gravidade da lesão no gramado ela é menor do que no sintético. Mas não tem o que fazer, o jogo está marcado. É o que tem para hoje, tem que ir lá e jogar. O Zubeldia sabe da condição também dele como treinador de São Paulo, não está numa condição tão cômoda, tranquila. Confortável. Não está confortável. Ele sabe da necessidade de vencer o Palmeiras e chegar a uma eventual final. Então, eu acho que o 3-5-2 talvez seja o esquema que o São Paulo menos sofre quando joga com essa formação.
Então, acho que deve manter isso daí. O time é o que ele tem também, com o Caleri, com o Lucas, com Oscar. o Oscar. Luciano vai ficar no Luciano banco? deve ficar no banco, provavelmente, como opção para o segundo tempo. Então, acho que é um São Paulo que vai com aquilo que tem de melhor também para enfrentar uma equipe que conhece muito bem o gramado, mas a partir do momento que a bola rolar, eu acho que as coisas se equilibram um pouco. Palmeiras não é muito favorito nesse confronto? Eu não acho que é muito favorito, não. Muito não. Eu acho que é o favoritismo por conhecer conhecer muito mais o gramado e jogar diante do seu torcedor. Mas eu acho que em termos de equilíbrio, de equipe, de elenco, eu acho que, claro, tem Vitor Roque de um lado, tal, toda essa questão. Mas eu acho que é um jogo um pouco mais equilibrado, não é um favoritismo tipo 80% Palmeiras, 20%. Eu acho que fica ali uns 60-40. Claro que toda derrota, toda eliminação é doída e causa problemas, mas para qual lado causaria maiores problemas? Para o São Paulo, eu acho que para o São Paulo. O Abel, ele tem um trabalho consolidado, ele tem todo o respaldo da Leila, da diretoria, dos jogadores. Uma eventual eliminação... e aí entra aquela história, o Palmeiras quase fica fora, né? Ele conseguiu a vaga para a semifinal ali aos 49 do segundo tempo. Faltando 5 minutos. Exatamente. Então eu acho que pesa mais para o São Paulo, para o Zubeldia, uma derrota. Eu acho que a coisa vai ferver muito mais para o lado do Morumbi do que para o lado do Palmeiras. Welber Jardim é o nome da mais nova joia do tricolor. O jogador do futebol indonésio ficou afastado por um período de 2 anos. O atleta assinou contrato com o São Paulo nas últimas horas. Ele veio do Sepak Bola da Indonésia e, apesar de muito jovem, ele já é bastante conhecido por lá. Welber já atuou na seleção da Indonésia Sub-17, onde teve boa passagem. Data mais que especial, pois assinei meu primeiro contrato profissional com São Paulo. Muito feliz, pois nesse momento vem as recordações de quantos amigos ou quantas pessoas gostaria de estar recebendo essa oportunidade. Venho agradecer profundamente a todas as pessoas que passaram na minha vida, todas as pessoas que me ajudaram nesse processo direto e indiretamente. De resto deixa acontecer naturalmente. Meu esforço nunca vai parar. Concluiu o jogador que tem multa rescisória de 360 milhões de reais. E aí, torcedor, agora falando sobre o choque rei, deixe nos comentários a sua expectativa para o clássico decisivo desta segunda. E para você que ficou até aqui, não se esqueça de clicar no link abaixo para aproveitar os últimos dias da oferta de lançamento do e-book A História do São Paulo, das origens aos dias atuais. Se você é apaixonado pelo tricolor paulista, vai se encantar ainda mais quando souber de tudo que revelamos neste e-book. Toda a trajetória do time da fé, os detalhes e curiosidades jamais divulgados pela imprensa. O perfil completo dos maiores ídolos que vestiram o manto sagrado são paulino e muito mais. E nesse vídeo não tem salve-salve, mas se você quiser ganhar um salve-salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde estar falando.